Nós estabelecemos anos atrás uma meta de reduzir em 35% a emissão de carbono na nossa cadeia, desde fornecedores até o nosso usuário final, né? Certo. A gente já passou esse número, tá? Então a meta era 35 até 2025 e a gente já passou de 38% já. Isso é escopo 2? Da cadeia de produção onde vocês estão envolvidos? Tá. Menos 35%. Então esse a gente já passou com folga. Muito legal. O segundo era lançar produtos de economia circular. Então a gente tem o mundo inteiro trabalhando em ideias para a gente lançar mais produtos de economia circular. Pode ser tanto na parte do produto desde o início, como produto que você está fazendo manutenção, como peças e acessórios que você já tem. Então reciclável. Tem uma série de iniciativas para que você tenha uma quantidade específica de produtos de economia circular, né? Já rodando até o final desse ano. Isso quer dizer o quê? Então, só para entender, economia circular, você comprou um produto, aí chegou no fim da vida dele, você passa para uma outra pessoa? Isso pode ser até que você recicle alguma coisa, Tá. reuse de alguma forma, né? Tem várias formas de você voltar a circular aquele material, né, que você tirou da natureza em algum momento. Tá. Então essa que é a ideia de você estar aplicando a economia circular. Então, é um projeto bastante forte dentro do grupo. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Isaac Newton. Há mais de 300 anos, lá estava ele na Inglaterra, olhando para cima, postulando sobre gravidade, construindo telescópios. Mais ou menos na mesma época, não muito longe dali, na Suécia, estava nascendo a Husqvarna, olhando para o que está aqui, as áreas verdes, florestas, lavouras e aí por diante. É uma empresa que oferece soluções de manejo, de cuidado com jardins, parques, florestas, bosques e aí por diante. Diz a lenda, inclusive, que a tal maçã que caiu na cabeça do Isaac Newton foi com um equipamento de poda ali da Husqvarna. Mas enfim, é uma empresa que está presente em mais de 100 países e no Brasil tem uma forte presença perante os pequenos e médios agricultores. Uma importante fábrica em São Carlos, que responde por 20% de toda a produção mundial da empresa e está atualmente em expansão. Uma empresa também que tem um forte relacionamento com as cooperativas do Brasil. Então eu tenho o enorme prazer de conversar com o Mauro Faveiro, que é o vice-presidente de vendas e serviços para toda a América Latina. Nós vamos falar sobre produtos, essa ampliação da fábrica, principalmente no momento em que a gente está vivendo, com reorganização de cadeias produtivas, tarifaços, a crise climática, e, obviamente, a importância de preservar a nossa querida biodiversidade. Então, também falar como que essa empresa vai passar os próximos 300 anos com os pés no chão, contribuindo para a agricultura familiar, para o manejo verde, destacando a importância do Brasil para o mundo com tecnologia e sustentabilidade. Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá. Mauro, muito obrigado por estar aqui hoje. Um prazer, Renato. Valeu. Desde Isaac Newton, então, 336 anos. Faz algum tempinho já que nós começamos. Muito legal. Então, a ideia dessa conversa é dar esse destaque para esse contexto, dos pequenos e médios agricultores, essa agricultura familiar, que eu sei que vocês têm uma forte presença. Alguns números que eu vi. No Brasil existem aproximadamente 5 milhões de propriedades, me corrija se eu estiver errado, 5 milhões de propriedades, aí considerando pequeno e médio, uma propriedade de até 20 hectares, ver se você podia começar falando um pouco sobre esses números e uma questão talvez geográfica no Brasil, onde que eles estão distribuídos, para daí a gente começar a explorar os produtos da Husqvarna para servir esse público. Os números são mais ou menos isso. Existe uma grande quantidade de pequenas propriedades, onde a gente não chama de pequeno produtor, a gente chama de produtor familiar. Okay. Porque é aquele produtor que depende disso para seu sustento. E é justamente esse é o nosso foco. Porque a gente quer levar tecnologia para esse pessoal. Okay. Então, se você olhar para o Brasil, um tremendo país na agricultura, é uma potência e já tem muita tecnologia para grandes propriedades, mas não para esse pessoal que é sumamente importante no nosso dia a dia. Tudo aquilo que você vai num CEAGESP da vida, numa feira, mas você compra, vem do pequeno produtor, desse produtor familiar que tem uma pequena propriedade. É correto assumir, então, que a produção deles é mais doméstica, então? A gente não exporta muito o que o pequeno produtor faz? Não, é doméstica. Mais doméstica. É, mais doméstica. Tá. Tem uma ideia percentualmente o quanto que as grandes
grandes agros e os pequenos agros contribuem para o total da produção agrícola no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Eu não tenho esse dado, Tá. mas é significativo aonde? Se você fala de exportação, tá? Muitas dessas propriedades familiares elas produzem e através da cooperativa elas exportam. Ok. Então ela não exporta direto, mas ela participa também da exportação. Perfeito. Né? Perfeito. O que é mais, se você colocar a coisa mais sensível, como vegetais e legumes, leguminosos, aí já são mais locais. Não faz a exportação tanto assim. Né? Por uma questão mais mais perecível. Né? Exatamente. Tá. E pensando em culturas, então, né? Eu vi quais são as principais culturas que essas agriculturas familiares produzem. Eu vi vocês têm um relacionamento muito forte com a Cochupé, de café. Isso. Tem a Cooper Campus para cereais. Como é que é essas culturas? Que tipo de culturas o agricultor familiar produz mais aqui? São de todas, na verdade, porque cada cooperativa agrega um grupo de agricultores de diferentes áreas. Diferentes. Então, tudo está inserido dentro desse contexto de cooperativa. Por que a gente vai para a cooperativa? Justamente porque a quantidade de propriedades é muito grande. Então, chegar direto nesse pessoal é basicamente impossível. Teria que ter um exército. Né? Então, a gente vai através da cooperativa e a cooperativa define o que ela necessita para esse agricultor. Então, hoje a gente tem, para um agricultor familiar até 20 hectares, a gente tem tudo o que ele precisa para a manutenção da propriedade ou para a produção dele, independentemente de qual produto que ele vai escolher. Tá? Uhum. Você falou bem, a gente tem uma forte cooperação e colaboração com a Cochupé, porque a gente tem máquinas próprias para colher o café. Então tem uma roçadeira específica para isso. Tá? E é muito usada em todas essas propriedades. Tá? Então tem uma forte relação com o café. Nós temos uma forte relação com o café. Mas não é só café. Uhum. Tudo aquilo que necessita um plantio, a gente está inserido. Então você tem os motocultivadores para preparação do solo, você tem bomba de água, você tem os pulverizadores. Então tem vários produtos que a gente usa para a produção de qualquer tipo de produto agrícola. Então não é um limitante. Então está certo separar então nessas duas frentes. Aqui a produção agrícola de fato, que é preparar o solo, cultivar, etc. e tal, e o manejo, por exemplo, de uma reserva legal. Não sei se isso se aplica a um pequeno agricultor. A parte de floresta, a parte de mata, que ele vai usar um outro equipamento, por exemplo, uma motosserra para fazer uma poda de uma árvore. Normalmente a motosserra para esse pessoal agrícola desse tamanho de propriedade, eles usam para manutenção da propriedade. Às vezes eles fazem uma casa, às vezes fazem um celeiro, às vezes fazem um galinheiro, então eles usam para isso. Né? Certo. A questão florestal já é outro tipo de aplicação, já é outro grupo de usuário. Entendi. Seriam outros clientes, então. Outros clientes. Normalmente para, digamos assim, médias e maiores motosserras, é outro tipo de aplicação, é outro tipo de usuário. Para as pequenas, normalmente é para manutenção, ou até no sul você encontra muito para corte de lenha mesmo, no frio. Tá. Né? Muito legal. Bom, você já deu uma boa perspectiva sobre as etapas, então, da produção, né? Pensando em plantio. Do plantio à colheita. Então, você prepara o solo até a colheita. Aí você tem, então, você mencionou esses equipamentos. A roçadeira, o pulverizador. Não sei, falar um pouquinho mais sobre esse passo a passo do plantio até a colheita, os equipamentos. Não sei se você já falou tudo, se falta falar alguma coisa. Não, a gente pode completar assim. Para você preparar o solo, você usa um motocultivador. Aí você faz o seu plantio, depois você faz a pulverização de algum nutriente que você precise fazer, que a cooperativa tem seus técnicos que orientam o pessoal como fazer. Depois você tem a questão de poda, você tem a questão de fazer a irrigação. Então nós temos a bomba d'água, a gente tem o gerador, a gente tem esse pulverizador. Tudo isso eu falo que é para produção. Né? Então todos esses equipamentos você usa para produzir aquilo que você quer. Tá. Para manutenção da propriedade, que é bem importante, normalmente, como eu mencionei, eles usam a motosserra para fazer cerca, para fazer um galinheiro, para fazer uma parte da casa, uma extensão, um celeiro, alguma coisa. E eles usam muito a roçadeira também para fazer o retiro de ervas daninhas, de aparamento de grama, alguma coisa assim. Então, todo o conjunto de produtos que a gente tem, eles acabam utilizando. Em algumas propriedades, até o nosso cortador de grama, que é o trator, tá, eles utilizam até para transportar alguma coisa. Então, legal. E desde o início, essa sempre foi a atuação da Husqvarna, claro, com outros equipamentos, mas sempre foi para isso, para ajudar no plantio do pequeno e médio? Não, na verdade, a gente sempre teve a roçadeira, né,
para cuidar da roçadeira, o cortador de grama, pode ser trator, pode ser um Giro Zero, que é um cortador bastante grande e profissional. Sempre foi focado na parte florestal com as motosserras e com esses equipamentos de corte de grama na manutenção de áreas verdes. Tá. Alguns anos atrás, a gente começou a investigar um pouco a aplicação de cada um dos nossos produtos. E a gente viu que a motosserra não era só para florestal, né? O pessoal usava também para manutenção dessas propriedades. A roçadeira também não era só para corte de grama, era para manutenção da propriedade também. E a gente começou, junto com o pessoal da Ásia, trocar uma ideia de que eles faziam na questão agrícola. E saiu o motocultivador com uma possibilidade. E a gente decidiu arriscar e lançar alguma coisa específica para a agricultura. E lançamos. O que faz o motocultivador? Ele prepara justamente a terra para você fazer o plantio, né? Uhum. Então, é uma coisa que ele fazia manual, ele faz agora com uma máquina e ele ganha horas e horas de trabalho nisso, né? Tá. Isso foi realmente, quando a gente lançou, foi um sucesso total. A gente falou, puxa, mas vamos agora complementar com o que mais eles precisam. E a gente foi falar com o agricultor. Aí ele falou, eu uso o gerador para a própria residência dele, para acionar alguns produtos. Ele usa a bomba d'água para fazer irrigação. Né? Ele usa, né, o pulverizador para alguma coisa que ele precise para manter o crescimento das plantas, né? Sim. Então a gente foi lançando todos esses produtos ao longo dos anos. A gente sempre lançou muito produto todos os anos, tanto para a área verde quanto para a florestal, mas a gente adicionou a agricultura como um dos nossos focos. E a gente acabou se convertendo numa referência para o grupo Husqvarna a nível mundial, né? Então nós pertencemos a uma divisão que se chama Floresta e Jardim. Uhum. Dentro dessa divisão, nós somos 3 divisões no mundo. Dentro dessa divisão, tá, o Brasil acabou se convertendo num centro de experiência ou num centro de competência para a área agrícola, né? Sempre falando de áreas até 20 hectares. Por que área até 20 hectares? Maiores que isso são áreas que necessitam equipamentos maiores, mais robustos, que não é o nosso negócio. Sim. E outros países do mundo em que existe essa grande quantidade de pequenos agricultores? Imagina no Sudeste Asiático, por exemplo. Tem bastante. A gente já está trabalhando isso na África do Sul, a gente trabalha isso na Índia, a gente trabalha na China. O Sudeste Asiático tem muitos produtores que são familiares, então a gente está expandindo isso para toda essa questão de mercados emergentes, que é o nosso negócio, né? Certo. Mas se você for para regiões digamos assim, mais maduras, como a gente fala, mais desenvolvidas, se você pegar Portugal, Espanha, Grécia, você também vai encontrar esses produtores. Então não é alguma coisa exclusiva de países emergentes. Muito legal. E pensando no Brasil, a gente falou 5 milhões de propriedades. Então, assumindo uma média, sei lá, de uma família de 4 pessoas, na média. Então, a gente está falando de 20 milhões. É quase 10% da população do Brasil. Né? Então, estamos falando sobre a renda dessas pessoas, né? O ganha-pão, sobre o sustento delas. E daí nasceu toda essa ideia, Renato, porque quando a gente foi visitar, a gente falou, vamos visitar para ver como funciona isso, né? A gente viu que muita gente não era mecanizada. E o tipo de trabalho que os filhos vão ter que seguir depois, e etc. Falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, já que a gente tem tanta tecnologia, temos que fazer alguma coisa para esse segmento, né, específico. E foi aí que a gente foi lançando esse monte de produto, na intenção de mecanizar esse pessoal, de forma que eles tenham maior produtividade, certo. Consequentemente, eles têm maior rentabilidade, e por último, que é o nosso grande propósito, eles vão ter uma qualidade de vida melhor. Muito interessante, muito legal. Falando então rapidinho sobre as florestas, então, né? O Brasil é um país que tem um código florestal muito forte. Então, as grandes propriedades, elas têm lá, dependendo do estado, X% da propriedade tem que ser mantida. Quais produtos, então, a Husqvarna oferece para esse tipo de manejo dessas áreas verdes? Para a questão florestal, a gente basicamente trabalha com as motosserras. Tá. Né? Aí a gente tem tanto as motosserras tradicionais a gasolina, que são as maiores, e a gente tem as médias e menores a bateria também. Né? Tá, muito legal. Tá bom, então vamos falar um pouquinho da Husqvarna. Você falou dessas 3 linhas de negócio, Floresta e Jardim, onde o Brasil é um expoente aí, e tem mais 2, eu vi, Gardena, Construção. Essas são 2 outras divisões do grupo, são independentes. Né? Então, construção são equipamentos para construção civil, né?
Então, são 3 divisões completamente independentes e Gardena, muito focada na Europa, mas tem também suas atividades na América Latina, por exemplo, tem também na Ásia alguma coisa também, são mais produtos focados para jardim residencial. Então, são mangueiras, conectores, Entendi. esse é bem residencial mesmo, né? Tá. No caso da floresta e jardim, que é o nosso caso, a gente é focado pouco no residencial, nem tanto no residencial, mas muito no profissional. Tá? Mas aí já não é tão jardim, a gente já tem áreas grandes, né? Manutenção de áreas grandes. Porque verdes. o nome, para quem não conhece, o nome floresta e jardim, intuitivamente não remete imediatamente a uma agricultura familiar. Você Não. pensa mais num jardim mesmo, E era numa assim, horta. até que a gente começou com isso e cresceu de tal forma, né? Uhum. Que hoje a gente já tem, por exemplo, um centro de pesquisa e desenvolvimento baseado em São Carlos, dedicado para a área agrícola. Sim. É o único no mundo. Né? A gente tem vários centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, mas esse é o único dedicado à área agrícola e tanto que a gente cresceu aqui. Tá vindo junto com essa expansão da Está vindo junto com a expansão da fábrica, expansão. sim. Tá, vamos chegar lá então. A Husqvarna Brasil, então, os números que eu vi. Hoje, essa fábrica produz 20% 20% da produção global, correto? E o volume total exportado para os mercados emergentes é de 10% das receitas. Aí eu vi o seguinte, que em 2023, vocês começaram alguns movimentos. Isso. Uma coisa que veio da Suécia, a motosserra que era feita na Suécia veio para o Brasil, alguma coisa que era da China veio para cá. Então vocês já começaram a trazer. Eu queria entender o que motivou isso lá atrás e que, curiosamente, está calhando de, né, ajudar, né, na questão atual das tarifas e tal. Ver se você podia criar um pouco desse contexto. Na verdade, anos atrás, a gente começou a buscar onde era melhor produzir certos produtos, principalmente produtos a gasolina, né? Uhum. Porque a Europa é mais focada em bateria. E a gente acabou definindo que tanto a China quanto o Brasil são os grandes, assim, em termos de custo e benefício, de resultado, são os grandes produtores, né? Tá. Por uma questão de cadeia de suprimento e tudo mais. Então, se tomou a decisão de ampliar a fábrica de São Carlos. Para você ter uma ideia, em 2021, nós produzimos 300 mil máquinas. No próximo ano, 2026, o plano é produzir 1 milhão de máquinas. Uhum. Né? E tudo isso está voltado para, efetivamente, exportação. Então, aumentar as exportações para os Estados Unidos e aumentar as exportações para outras regiões também. Então, parte do que era nos Estados Unidos veio para cá, parte do que era também na Suécia produzido veio para cá, ou então foi desviado para a China também. Então, uma outra fábrica lá também. Tá. E uma ignorância minha, mas por questão das tarifas. A Husqvarna é uma empresa cuja sede está na Suécia. Aí temos agora uma produção no Brasil que vai depois ser exportada para os Estados Unidos. A tarifa lá não pode falar, entendi, o Brasil é 10%, beleza. Porém, é de uma empresa cuja sede, a matriz é Suécia. Ele tem como é que ele vai enxergar essa questão tarifária? Esse é um tema que a gente ainda está entendendo como funciona, mas a expansão da fábrica não foi voltada para a tarifa. Uhum. A gente começou em 2022, depois em 2023 a gente começou a acionar a expansão. Certo. Mas naquela época não se pensava em tarifa nem nada disso. Então a gente fez por ser um país de custo competitivo de produção, né, e com uma ótima mão de obra, né, bem capacitada. Então eu falei, aqui realmente é um dos melhores lugares para a gente produzir. Foi essa a decisão. Agora a gente ainda está entendendo como vão ficar essas questões do tarifaço do Trump ainda, né? Mas Perfeito. pelo nosso análise não deve mudar nada para nós, não. Tá. Então, 80% que essa fábrica produz é destinado à exportação. É isso. E ela corresponde a 20% do total produzido pela empresa. Aí eu vi aqui, no faturamento global, o Brasil representa 3% do faturamento global. 3 e 4%. 3 e 4%. Como é que funciona essa lógica? Eu tentei fazer a conta meio de ticket médio volume assim para ver. Produz 20%, exporta 80% dessa produção aqui. Então, o peso maior, então, quer dizer que os 80% que são produzidos fora tem um ticket médio maior, então? Seria Eles isso? são basicamente os produtos novos, principalmente de robôs, né? Então, você vai para a Europa, é um outro mix de produtos. Eles têm uma quantidade muito grande de robôs cortadores de grama,
que a gente ainda está desenvolvendo, o mercado ainda está se desenvolvendo nesse sentido. Quando a gente está conversando sobre bateria, né? A bateria é uma coisa que está crescendo aqui, lá já está muito consolidado a bateria, muito consolidado. Né? E o robô também, o robô cortador de grama, a gente lançou na Europa 30 anos atrás. Então eles já têm isso como um mercado muito maduro para robotização. E a gente também está lançando isso aqui, trazendo essa tecnologia para cá, colocando à disposição do usuário. Né? Certo. Então tem realmente uma diferença nesse sentido, sim. Perfeito. É outro produto completamente diferente. Tá. Então, faz parte dessa expansão da fábrica de São Carlos, essa vai triplicar a capacidade, né? Faz parte dessa expansão esses novos produtos, por exemplo, o robô? Nesse momento, não. Tá. Nesse momento são só os produtos, basicamente a gasolina ainda. Ah, entendi. Vai basicamente aumentar a capacidade. Exato. Porque, imagina, a demanda deve estar... A demanda só é crescente. É crescente. Os países emergentes, como você mencionou. Porque crescente. aí a gente cai em toda uma história de BRICS, Mas, enfim, os países emergentes estão realmente... A classe média está ascendendo, então você tem mais... Imagina, mais demanda por esse tipo de solução. Tem. A demanda está crescendo ainda. Muito legal, muito legal. Vamos ver. Então a gente... Aqui. Os Estados Unidos, então. A ideia é que com a ampliação dessa fábrica, vocês aumentem também as exportações para os Estados Unidos. Era um ponto que eu tinha... Isso já começou, inclusive. Já começou. Tá. Falamos de tarifas. E como é que você vê aqui no Brasil? A perspectiva, ganhar market share aqui, é chegar em mais gente, ou você vê mais os pequenos produtores comprando mais produtos? Como é que você vê o crescimento da demanda dentro do Brasil? A gente vê lá como crescente. Primeiro que o investimento na agricultura vai continuar. Tá? A gente tem nossas oscilações, mas isso aqui definitivamente o Brasil é um celeiro para o mundo. Né? E vai continuar crescendo. E a tecnologia vai continuar se aperfeiçoando aqui. Então, isso não tem como parar. Esse pessoal que você fala, são quase 5 milhões de propriedades, aí tem muita gente que ainda precisa se mecanizar, precisa aumentar a produção. E a população está aumentando. A gente precisa alimentar mais gente cada vez mais. Sim. Então, isso é uma coisa que não vai parar. Não vejo que isso tenha uma estabilização. Tem os nossos altos e baixos em função do clima, por exemplo, né, em termos de produção, mas isso não vai parar. Tá. Isso vai continuar crescendo. E qual que é o papel, então, dessa área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, que vocês têm lá em São Carlos agora, voltada à agricultura familiar? Como é que você vê? Que tipo de pesquisas? Isso a gente está entendendo cada vez mais qual é a necessidade do agricultor, né? O que mais ele precisa para a gente chegar naquele objetivo de que ele aumente a produtividade dele e que ele finalmente tenha uma melhor qualidade de vida. E que a gente possa atrair também a juventude para essa aplicação, para esse tipo de trabalho, né? Certo. Porque ficar na terra fazendo coisas manuais não é uma coisa que o jovem hoje tem como ambição. Sim. Ele quer muito mais algo digital. Né? Faz virar um videogame que ele vai jogar. Ele vai querer. É exatamente nesse sentido que a gente está indo. A gente quer atrair essa juventude, trazendo para a agricultura familiar também uma tecnologia avançada que tem nas grandes propriedades. Então é isso que a gente está fazendo. Né? Então, primeiro mecanizando para transformar o trabalho em mais produtivo. Né? E a gente vai continuar adicionando tecnologia nos produtos, né, nos nossos equipamentos. Porque você tinha mencionado agora há pouco essa máquina, motocultivadora, que surgiu de uma conversa com a ASIM, que vocês viram, etc. Então, eu imagino que nessa P&D, visando esse aumento da melhoria da qualidade de vida, aumento de renda, novos produtos podem surgir. Aí, consequentemente, isso é algo que vocês vão fazer exclusivamente aqui, ou você vê que vai envolver também vai ter o envolvimento de outras unidades? Sem dúvida a gente vai expandir isso, porque a gente já tem mapeado onde tem potencial, assim como no Brasil. E não é só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Né? A gente tem no Uruguai, a gente já tem algumas coisas no Paraguai também funcionando. Tá? Então tem a América Latina muito, muito interessada na agricultura, em também crescer a agricultura. Né? E na Ásia tem muitas outras oportunidades. Então tudo que a gente faz aqui, porque começou aqui, a gente tem maior especialização aqui, começou aqui, mas isso vale para qualquer desenvolvimento no mundo inteiro. Então tem desde melhorias de produtos atuais até novos produtos já no nosso pipeline aí. Entendi. E colocando as coisas em perspectiva, sei lá, mudanças climáticas, eu acho que desertificação, existem algumas tendências que eu acho que levam para uma necessidade da gente produzir cada vez mais
em cada vez menos espaço. Exatamente. Né? Que aí eu acho que é um pouco da proposta dessa aquisição que vocês fizeram dessa InSeries. InSeries, É assim que exatamente. pronuncia? Isso. Que é uma tecnologia que eu vi que está dentro de uma tese de vocês chamada Total Farm Management, que é basicamente isso, é preparar solo, usando dados, agricultura de precisão. Fala um pouquinho sobre isso. O que é a InSeries? A InSeries é uma plataforma digital. Então, quando a gente olhou para essa questão de agricultura, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é lançar produtos, né, para o agricultor produzir. Mas a gente enxergou lá na frente o que mais ele vai precisar. Né? Então, o que tem nas grandes propriedades que não tem nas menores. Né? Uma tecnologia bastante avançada. A InSeries é uma plataforma digital que faz análise de solo e usa inteligência artificial para dar uma sugestão ou fazer uma preparação para a próxima safra. Né? Então, a gente faz coletas de solo em lugares específicos da propriedade, analisa, joga na base de dados e aí a gente fala para o proprietário, para o agricultor, aonde ele tem que colocar e o que para deixar esse solo mais fértil, mais saudável. Então, normalmente, o produtor que não tem muito conhecimento, ele compra qualquer tipo de adubo ou fertilizante e ele joga na propriedade inteira. Não precisa fazer isso. Então, o que a gente quer? Que ele utilize o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa. Tá. Então, a InSeries ajuda ele a se planejar para ter mais produtividade e custo menor. E qual que é o produto físico que faz isso? Qual que pega a amostra do solo? É uma máquina que faz isso? A gente retira com uma máquina, a gente retira, mas é uma coisa mais simples. Ok. Né? Depois a gente joga esses dados, vai para o laboratório faz uma análise de qual é a composição desse solo, né? E aí a gente joga na plataforma. A plataforma, com base naquilo que você está plantando, ela vai dizer, olha, esse solo está com uma qualidade XYZ aqui, ali ou acolá. Tá. Aí ele faz essa regulação do solo com base naquilo que ele quer plantar. Perfeito. Né? E a questão da agricultura de precisão, então, imagina, ter X centímetros ou metros entre uma muda e outra. Aí é uma outra máquina que faria isso ou isso daí Não, é só uma amostra por um pedaço específico da terra. Né? Tá. Então você pode dividir em lotes, que a gente chama de talhões, né? Pode fazer análise por talhão e depois já fazer essa composição, que é a sugestão da própria plataforma. Muito legal. Né? E como é que você vê a possibilidade dessa tecnologia conversar com esse aumento de demanda, por exemplo, por alimentos orgânicos, alimentos saudáveis? A plataforma a gente já né? está preparando até para que ela entre na questão regenerativa. Então, Ok. não é só aquilo que você está fazendo. Você pode fazer uma melhoria do solo, não só colocando potássio, sódio, ou seja lá o que for. A gente pode colocar a regenerativa plantando alguma coisa entre as árvores, que for, por exemplo, do café e tudo mais, Ok. que já fazem uma regeneração do solo. Então, é alguma coisa mais natural. A gente já está preparando a plataforma para isso também. Muito legal, hein? Puxa vida. A inteligência artificial está em tudo, basicamente, né? Ah, tá. E eu acho que isso é muito legal porque conversa não só com geração de renda, uma geração de renda distribuída, porque são muitos agricultores, a gente precisa comer, tem toda a questão de segurança alimentar, né? Exato. Então, muito legal, muito legal. E você falou bastante, então, sobre tecnologia. Vamos falar, então, um pouquinho sobre toda a sustentabilidade. Eu ouvi falar um projeto que a Husqvarna está envolvida no litoral do Maranhão para restaurar manguezais. Qual que é? Município de Primeira Cruz. É um projeto mundial que a gente tem de fazer regenerar algumas áreas. Né? E aqui foi escolhido esse município de Primeira Cruz, que tem um manguezal, é uma coisa bastante importante. Primeira Cruz chama? Primeira Cruz. E a gente está fazendo o plantio de 100 mil árvores lá. Okay. Isso não é só colocar uma árvore, não é só plantar uma árvore, tem todo um impacto social. Então, o pessoal local, que são basicamente pescadores, né, eles participam do projeto, eles ajudam nisso, eles recebem por isso, então eles estão ajudando a manter o ecossistema deles ali, vivo. Né? Então, eles estão participando nisso, então tem todo esse impacto social, assim como o impacto ecológico de reviver com esse manguezal, né, trazer ele de volta. Muito legal. Assim, às vezes não sei se é devaneio, mas na minha cabeça o futuro de uma economia verde seria a gente conseguir
mensurar, falar assim, esse manguezal está preservado, então existe um serviço ecossistêmico que a natureza está prestando. Qualidade da água, passarinho, etc. No momento em que a gente conseguir atribuir valor econômico a isso, como se fosse um insumo de produção, eu preciso dessa natureza, assim como eu preciso de uma tora de madeira, por exemplo, aí eu acho que as coisas começam a funcionar, né? Eu acho que não chegamos lá ainda, Nós mas estamos em bom é caminho. um futuro que eu gostaria de ver. Esse manguezal, por exemplo, ele tem uma liberação de carbono super importante para nós, né? Então é um projeto bem impactante, tanto a nível ecológico quanto a nível social. Um projeto bem bonito. Bacana, bacana. E eu vi que a Husqvarna Global tem uma iniciativa chamada Sustainovate, né, que é Exato. dividida em 3 grandes blocos. Por isso a gente podia falar um pouquinho sobre cada um deles. Economia circular, carbono e pessoas. Isso. Um pouquinho antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre a parte de carbono, né? Então todos os motores e tal. Talvez a gente podia começar com esse Vamos. e aí depois a gente vai para os demais. Nós estabelecemos anos atrás uma meta de reduzir em 35% a emissão de carbono na nossa cadeia, desde fornecedores até o nosso usuário final, né? Certo. A gente já passou esse número, tá? Então a meta era 35 até 2025 e a gente já passou de 38% já. Isso é escopo 2? Da cadeia de produção onde vocês estão envolvidos. Tá. Né? Menos 35%. Então esse a gente já passou com folga. Né? Muito legal. O segundo era lançar produtos de economia circular. Então a gente tem o mundo inteiro trabalhando em ideias para a gente lançar mais produtos de economia circular. Pode ser tanto na parte do produto desde o início, como produto que você está fazendo manutenção, como peças e acessórios que você já tem. Então reciclável, tem uma série de iniciativas para que você tenha uma quantidade específica de produtos de economia circular, né? Já rodando até o final desse ano. Isso quer dizer o quê? Então, só para entender, economia circular, você comprou um produto e chegou no fim da vida dele, você passa para uma outra pessoa? Isso pode ser até que você recicle alguma coisa, Tá. reuse de alguma forma, né? Tem várias formas de você voltar a circular aquele material, né, que você tirou da natureza em algum momento. Tá, Né? tá. Então essa que é a ideia de você estar aplicando a economia circular. Então, é um projeto bastante forte dentro do grupo. Legal. Rapidinho, voltando para o carbono, a gente estava falando sobre a questão do elétrico, né? Tem os robôs, a gente estava falando um pouco sobre essa dinâmica combustível elétrico, né? Pensando no custo de quem utiliza um produto, que é o custo da energia elétrica ou o custo do combustível, a questão de que um elétrico vai ter muito menos manutenção do que... Se pudesse fazer um último, um panorama disso. E a gente está num momento de conversão de produtos a gasolina para produtos a bateria. Isso já aconteceu em mercados mais maduros, como a gente já comentou aqui, a Europa, isso já aconteceu de uma forma bastante significativa. Outros países na Ásia já estão com isso bastante forte também, como por exemplo a China está com muito foco em bateria, né? Então é uma tendência, isso não vai parar, é uma tendência. Mas para alguns mercados, como o mercados emergentes de uma forma geral, como o Brasil, por exemplo, o usuário vê aquilo que ele pode acessar no momento. Então, se ele acessa qual é o preço que ele vai pagar por um produto a bateria, mais o recarregador, ele é mais caro do que um produto a gasolina. O problema é que em um prazo relativamente curto de tempo, às vezes dependendo do uso, até em 10 meses, a gente fala que isso se paga. Porque só de manutenção e de gasolina ele vai gastar muito mais do que ele gasta de energia ou com reposição de peça. Entendi. Né? Então, existe essa tendência que o pessoal começa a perceber, principalmente o setor profissional, né? Começa a entender que é uma solução mais adequada, né, a optar por bateria do que a própria gasolina, que tem os seus problemas. É um motor que você tem que misturar óleo com gasolina, então tem uma mistura que tem que ser certa, você tem que carregar, dependendo do trabalho que você está fazendo, por exemplo, vai fazer manutenção de uma estrada. Né? Aquela parte verde que tem na estrada tem toda uma especificação para aquilo. Então vai fazer a manutenção dessa área, né? Você tem que levar todo o pessoal para lá, põe no caminhão e tem que levar gasolina, tem que levar o óleo para misturar. Então é uma complexidade maior, né, para efetuar esse trabalho. Entendi. Tá? Imagino que é um trabalho de educação, né, que vem junto com o comercial. Talvez pensar numa vida útil do produto, sei lá, de 5 anos, não sei qual que seria.
você falou, às vezes em um ano o negócio elétrico já vale mais a pena, é fazer essa conta, né? É exatamente isso que nós estamos fazendo, levando esse tipo de informação, comparando um produto com outro produto, a depender da aplicação. Né? Então, para essa Muito aplicação legal. fica mais fácil você levar e você vai pagar esse investimento em tanto tempo. Né? Tá. E tem pessoal que já começa a adotar Muito legal. esse conceito baseado nesse tipo de informação. É vinculado com plano de pagamento adequado, com tipo de financiamento que caiba no bolso. Então, o negócio Começa a mudar, sim. Perfeito. Último pilar aqui da Sustainavate, né? People. Né? Eu vi que tem uma meta 40% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Foi a única coisa que eu vi que me chamou a atenção aqui. E sim, isso tem a ver com o S do ESG? Na verdade, tem. Uma parte é a gente ter maior diversidade e inclusão. Isso a gente está bastante forte nesse projeto. A gente quer ter 40% da liderança em mulheres, né? Até 2030. E a gente já está próximo disso, vamos dizer assim. Mas dentro da sustentabilidade, o que a gente fala de 5 milhões de pessoas que a gente quer atingir é justamente levando para essas pessoas, uma opção melhor para um mundo sustentável. Então, levando a informação da bateria, levando conhecimento para esse pessoal, levando para esse pessoal poder decidir por alguma coisa melhor e mais sustentável. Né? Que voltando até para o começo da conversa, a gente está chegando no fim, mas voltando para o começo, né? Essa ideia de que é muita gente, é um trabalho que é necessário, porque as pessoas têm que comer, estamos falando sobre geração de renda, sobre informação, então meio que já caminhar para o fim com uma pergunta sobre a sua definição pessoal de tecnologia e sustentabilidade, porque eu vi que você fala bastante sobre isso, misturar isso com um pouco com a sua visão, o que seria esse mundo sustentável e tecnológico simultaneamente, com as famílias produzindo, gerando renda, educadas, e que o negócio parando em pé, basicamente. Isso são duas coisas que já não se separam mais, né? Se você olhar, você mesmo comentou, existe uma questão climática, pegando a agricultura como exemplo, existe uma questão climática. No futuro vão ter áreas que você não vai ter mais nenhuma produção, porque já não tem mais água, né? Então vão começar a mudar as regiões onde você faz determinadas plantações ou planta algum tipo de produto diferente. Então você vai ter que se restabelecer, digamos assim. Isso a tecnologia pode ajudar muito, muito. Então, como a gente faz hoje, através da Inseris, uma análise de solo, de qualidade de solo, e usa já a inteligência artificial, imagine daqui para frente. Então, toda essa necessidade da adaptação, né, à mudança de clima, ou mesmo para ajudar a frear um pouco essa mudança, a gente vai usar muito de tecnologia e muito de inteligência artificial. Isso é uma coisa que não volta mais. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Muito pelo contrário, vai acelerar cada vez mais. E até numa outra conversa que eu tive, né, o Brasil também vai ter um papel importante nisso, na questão da geração da energia para alimentar toda essa inteligência artificial. Ou seja, seremos exportadores de energia para os data centers, basicamente. Ou melhor, o data center está aqui, a gente gera energia com sol, com vento, etc. Produz o dado, roda, blá blá, e despacha a energia, despacha a informação. É uma coisa que eu vejo muito legal também, que é o que você falou. Vai aumentar a inteligência artificial, vai aumentar a necessidade de energia. Que assim como a questão climática está trazendo desafios para onde que eu planto, como é que eu produzo mais em menos espaço, etc. e tal, a energia é a mesma coisa. O petróleo está com data de validade, né? Então, assim, qual que vai ser a conversão, então, para fontes sustentáveis de energia também para isso, né? E tudo que a gente lê sobre isso mostra que o Brasil ainda tem uma matriz energética bem importante, pode ser um player bem significativo no futuro. Sem dúvida, como você estava comentando. Muito legal. Minhas perguntas acabaram. Queria ver se você tem alguma consideração final. Queria deixar um grande agradecimento. Uma conversa muito legal, muito rica. Eu gosto de conversar com gente, em primeiro lugar, gente bacana, inteligente, que está fazendo coisa legal, e uma consideração final do seu lado. Acho que, como só para complementar, resumindo tudo isso, nós temos um propósito bastante grande com isso, né? A gente tenta levar o melhor do nosso produto para o usuário final, seja ele florestal, seja ele cuidados de áreas verdes, ou seja ele um agricultor.
A gente quer levar o melhor para que ele tenha a melhor experiência possível. Mas também a gente está querendo levar o que seja mais sustentável para todos amanhã. Então a gente quer que eles tenham uma vida melhor, a gente quer que essa juventude também tenha acesso a essa tecnologia, né, e possa continuar crescendo. Então a gente tem um papel não só de vender produtos, desenvolver produtos, mas também social bastante importante. A gente foca muito no que vai ser o amanhã. Então Muito isso que é bem atrativo na Husqvarna, com filosofia como meta. Muito bacana. Parabéns, parabéns e muito obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui. Valeu. Valeu. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.